Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, Elaine. Peraí, Elaine. Peraí. Oi, Olá, tudo bom? tudo bem? Eu entrei uns minutinhos antes que eu ia dar alguns recados, né? Ia deixar aqui alguns recados, na verdade, né? Tranquilo. Que amanhã vai ter o sorteio da rifa. Na verdade, são duas rifas. Amanhã às 14 horas, que é de uma cesta da Cacau Show de chocolate para Páscoa, e uma outra rifa que o espaço teve algumas dificuldades e acabou não fazendo o sorteio. Então, amanhã a gente vai fazer desse um difusor e de um enfeite também. Nem lembro mais, mas eu sei que em respeito às pessoas a gente vai estar fazendo esse sorteio, tá? Só lembrando as pessoas, né, dos grupos de estudo que o Espaço tem, porque a nossa live vai ficar gravada aqui, dos grupos de estudo do Espaço, que tem dos arquiturianos, Elaine, de segunda-feira às 4h30, do Conectando-se com os Arquiturianos. Ai, que lindo. Tem um modo de entender às 20 horas, que é um livro de Hamed. Na terça-feira, quinzenal, Joana de Ângeles, e quinzenal, Emoções que Curam, que é do Vanderlei. Na quarta, Psicologia da Alma. Na quinta noite, Psicologia da Alma. Na quinta tarde, os estudos dos Kaunas, que é Psicologia Runa. Tá? Em breve, eu vou lançar um curso também, vou divulgar um curso que vai ser de mediunidade, paranormalidade, cura celular, informações mais práticos, tá? Vou parar por aqui, que nossa convidada já está aqui. E o projeto Gota d'Água, que a gente distribui sopa e água para moradores em situação de rua de sexta-feira, e água aos domingos com café, né, e água para os moradores em situação de rua também. Então, esse é o projeto social do espaço. Tá vendo? Você já fica sabendo dos projetos e tudo que acontece no espaço, fora palestra, um monte de coisa, tá? É muito grande, né? Muito grande. Bom, nós combinamos esse horário para a live, ela vai ficar gravada. Depois eu preciso ver como que eu passo para você. Eu acho que, tá? Eu vou tentar compartilhar lá depois. Remixar, que fala, né? Isso. E para quem não sabe, a Elaine, ela também é do grupo do GOF, que é o grupo arquituriano, né? É do grupo de 40, na verdade. Ela cuida de uma cidade de luz, que é a cidade de luz de Curitiba. Então, se alguém tiver interesse em fazer parte do grupo da Elaine, é só entrar em contato com ela. O Instagram da Elaine, eu não sei como mexer aqui não sei como que faz no Instagram para mexer, nem sei se dá. Mas o Instagram da Elaine é o nome dela, tá? Elaine K. Meyer. Né? E aí, quem tiver interesse, conhecer o projeto dela, a Cidade de Luz de Curitiba, que ela cuida, e saber um pouco mais do trabalho arquituriano, dos cristais, enfim, pode entrar em contato com a Elaine. Fora isso, a Elaine também lê de quarta-feira, faz vibrações, né? Que eu presencial, você entra lá e Elaine. Isso. Então, trabalho hoje como terapeuta holística, mentora de consciência, e aí toda quarta-feira às 17 horas eu faço um online, né? Falo sobre algum tema e faço também uma prática, né? Ou em algumas das ferramentas com as quais eu trabalho, ou faço uma conexão espiritual, uma meditação, né? Então tá todo mundo super convidado. Eu tenho, na verdade, dois perfis. Eu tenho Elaine Kameyer e tenho o Nani Meyer Oficial. E aí estou atendendo pelos dois perfis, é só me chamar. Então, além desse meu trabalho, né, como terapeuta, mentora de consciência, eu faço envio de reiki também à distância, faço presencial também.
E a gente cuida, faz a manutenção dessa cidade de luz aqui de Curitiba, né? Então, é um trabalho bem lindo também. A gente está na frequência aqui xamânica bem forte, mas não só, né? Porque é um projeto arcturiano. Então, são todos esses mestres maravilhosos que estão com a gente. E apesar de ser de Curitiba, a meditação é online, então todo mundo que quiser participar está super convidado, né, para conhecer o projeto e tudo. De Curitiba poder entrar no grupo, né? Mas é aberto para todo mundo para participar das meditações e conhecer. E você usa o xamanismo, a gente nunca conversou sobre isso, né? Você usa xamanismo, eu vi que você usa cartas. Então, que cartas você utiliza? Então, eu também, assim, é porque é engraçado, como a gente tem várias conexões, né? Eu trabalho com um trabalho de leitura de cartas e oráculos, né? E a gente consegue essa presença da frequência que está no momento, né? Então, quando eu vou fazer uma leitura, tenho as cartas xamânicas, tenho o baralho cigano, tenho o tarô, né? Então, quando eu estou fazendo a leitura para alguém, né? Às vezes a mensagem é bem direcionada para quem precisa, né? Mas quando eu tiro algumas mensagens para o canal, por exemplo, né? Então, às vezes vem a frequência, a mensagem precisa ser passada, né? A gente tem que estar procurando essa conexão, né? Para trazer uma mensagem que ressoe e seja contribuição, né? Então, é um trabalho, assim, que parece bastante abrangente, mas, assim, são as minhas conexões pessoais, né? E a gente consegue, né? Trazer essas frequências também através das cartas e através do atendimento energético, né? De reiki, de mesa radiônica, com os próprios arcturianos, né? Que eu também sou terapeuta no sistema de cura arcturiano, então é um trabalho bem interessante. Estamos lá trabalhando, servir. Trabalhando, né? Nosso encontro hoje é Páscoa. Preparação para a Páscoa, tá? Então, vamos lá. Páscoa semana que vem. Então, nada melhor do que começar a estar falando sobre isso agora, neste sábado, porque a gente já está na frequência da Páscoa, da Sexta-feira Santa, do sábado de Aleluia e da Páscoa, né? Para as pessoas irem vivenciando o que é Páscoa, tá? Aí, pode falar. Então, a gente marcou hoje, né? Bem interessante, porque realmente favorece uma análise sobre esse momento, né? Não só no domingo, né? Ou na Sexta-feira Santa. E o que a gente pode trazer para essa semana, né? Para já ir vibrando nessa frequência, né? E para talvez realmente nos prepararmos, né? Então, eu trouxe rapidamente aqui, né? Umas palavras sobre o que é a Páscoa. Então, ela é uma das datas, né? Uma das comemorações mais importantes do cristianismo, né? Então, ela representa a ressurreição de Jesus, né? Filho de Deus, e ela é comemorada, né? No próximo domingo, né? Na próxima semana, né? No dia 31. Junto dessa data, a gente também tem como feriado, inclusive, né, a Sexta-feira Santa, e é onde a gente, né, a gente como cristão, relembra toda aquela fase de Jesus, né, onde ele é julgado, onde acontece a paixão, a crucificação, a morte e também o sepultamento dele, né? Então, isso é lembrado de várias formas por várias religiões, né? Então, a nossa reflexão, a gente vai falar algumas coisas, né? Mas a minha reflexão principal é:
será que a gente tem que vivenciar essa dor de novo, né? Essa coisa tão complicada, né? Que não é bonita de se falar. Ou será que a gente pode olhar para a mensagem que ele deixou com isso, né? Então, será que é melhor, então, reviver? E, sabe, tem aquela questão também que parece que para você seguir Cristo, você tem que sofrer, né? Tem muita cultura sobre isso. E, na verdade, será que é essa a mensagem, né? Eu venho trazer uma reflexão sobre isso, né? Será que essa mensagem de Jesus para a gente, né? Será que a gente já parou para pensar um pouquinho nisso? Ou a gente está tão no automático que só vai lá, compra o peixe, propõe na sacola e nem sabe direito mais, né? Se desconectou um pouco, né? Então, acho que é legal a gente estar falando disso para a gente se reconectar, né? Então, o que essa etapa da vida de Jesus traz para a gente, né? O que essa passagem nos diz, né? Então, vamos começar lembrando que antes dessa fase ali do flagelo, digamos, de Jesus, né? Ele foi negado várias vezes pelas pessoas próximas a ele. Ele foi traído, ele foi deixado à mercê, né, dos seus inimigos, mas em momento algum ele condenou essas pessoas, né? Em momento algum a gente vê nos registros qualquer palavra, qualquer passagem bíblica que ele tenha julgado alguém, que ele tenha condenado alguém, que ele tenha negligenciado até. Pelo contrário, né? Jesus, ele saía, ele meditava e ele jamais, nem presencialmente, né, sabendo que iria acontecer, ele jamais falou qualquer coisa, né? Ele sempre entendeu, né? Entendeu o que estava acontecendo, porque ele conhecia o coração das pessoas, sabia as fragilidades do ser humano, né? Então, será que a gente também não sabe como Jesus sabia? Será que a gente não sabe como são as pessoas que estão convivendo conosco, né? A gente sabe as fragilidades e a gente sabe, de repente, como a gente também pode ser traído de uma certa forma, né? A gente que é mãe sabe, né, dos nossos filhos, quão profundamente a gente conhece os filhos, né? E se de repente ele se sentir, né, tentado de alguma forma, ou, né, se algo brilha mais aos olhos dele, que não combine, né, com o que a família diz, ou, né? Então, tudo bem, né? Ele é um ser humano, ele pode também pensar diferente, né? Então, será que a gente consegue, né, ter essa atitude como Jesus teve, né? Porque você lê ali a história dele, é muito forte, né? Toda a maneira como ele lidou ali com os discípulos, né? E ele realmente já sabia tudo o que ia acontecer, né? Então, como que a gente lida no dia a dia com as coisas que não saem da maneira como a gente acha certo, né? Eu acho que são várias reflexões que a gente pode fazer, né? Então, isso não quer dizer, né, que a pessoa... Eu sinto que a pessoa errou comigo. Será que eu consigo, ainda assim, respeitá-la, amá-la, conviver com ela, né? Ou será que eu tento manter a minha opinião, a minha postura a qualquer custo, né? Como que a gente está equilibrando isso, né? E a gente consegue associar muito a história de Jesus, principalmente nessa passagem, né? E aí eu trago
uma reflexão talvez mais, posso dizer até mais dura, né? Será que a gente está crucificando alguém, né? A gente se coloca nesse papel de julgador, né? De condenar o outro. Algumas vezes a gente vê, né, algumas pessoas até punindo outras pessoas, né? Será que eu tô nessa posição, né? E o que está por trás dessas posturas, né? Tá conseguindo me ouvir bem, Fátima? Então, sim, tem uns determinados sonzinhos, mas dá para ouvir bem. Tá. Eu anotei a frase, eu acho que ela é muito importante. A quem nós estamos crucificando? Porque eu acho que nós crucificamos a nós mesmos e crucificamos o outro. Você está falando dos ensinamentos de Jesus, é uma coisa que eu repito muito para as pessoas, né? Nós estamos em 2024 e nós estamos entendendo um pouco mais o que Jesus falou lá atrás. Então, é como se a gente dissesse assim, meu Deus, eu ainda... Nossa, Jesus falou há tanto tempo e nós ainda estamos aprendendo. Né? E dificuldade. Né? Então, o amor, o perdão, como você falou, a aceitação do outro como não julgar, ser negado e traído, como você colocou, e ele não fez julgamento nenhum a respeito de ninguém, entendeu cada um no seu momento, né? Com a compreensão que cada um tinha e com a necessidade que cada um tinha naquele momento, né? E nós ainda estamos em 2024, nesse momento planetário tão difícil para todos, mas necessário, e dizendo, puxa, acho que agora a gente está entendendo um pouco mais o que Jesus lá atrás trouxe para nós, e enfrentou tudo aquilo para deixar a mensagem dele. E às vezes nós não enfrentamos o mínimo. Essa é a verdade. E isso também me traz a reflexão do quanto a gente ainda é frágil, né? Porque no momento que a gente está atacando o outro, né, a gente se sentiu tão ferido, e aí mostra o quanto a gente está vulnerável também, né? A gente não está equilibrado, né, para dizer, não, tudo bem, né, isso não me afeta, né? Não, mas se tudo afeta, né, então como eu estou, né? A gente também tem que fazer essa autorreflexão, né, Fátima? E de outro ponto, a gente ainda vê muitas pessoas, né, nesse olho por olho, dente por dente, né? Eu assisti uma palestra essa semana que falava sobre isso, né? Não, tipo, não, eu não vou ajudar agora porque eu acho que ela tem que aprender sozinha. Eu ouço essas coisas, né? A gente tem a oportunidade de ajudar, mas a gente não ajuda porque a gente acha que o sofrimento do outro é aprendizado. Mas será? Será que eu não estou, né, negligenciando algo que eu poderia fazer? Né? Eu acho que, claro, a gente bota na balança sempre, né? Mas eu ainda vejo tanta gente fazendo isso com coisas tão pequenas, algo que poderia ser uma palavra, que poderia ser, sabe, atitudes pequenas de ajuda ao próximo, né? Que poupariam tanto sofrimento no mundo, assim, né? A gente às vezes não se atenta. Ouço coisas como agora vai sofrer na minha mão, né? A gente ainda ouve essas coisas, né? E será que isso, né, combina com que esse ensinamento, né, de Jesus? Porque quantos viram o sofrimento dele, né, que não foi pequeno, e se omitiram por medo, né, por vários motivos, né? Mas será que a gente não continua fazendo isso hoje, né? Também me fala muito sobre integridade, né? Jesus, ele foi íntegro do começo ao fim, né? Ele não se vendeu, ele não teve medo, tanto que a morte dele foi muito, assim, trágica, né? Ele não teve medo e ele não se vendeu, né? Em momento algum ali, mesmo sabendo pelo que ele ia passar, né? Quantos de nós
conseguiríamos aceitar a nossa morte desse jeito, sem fazer tudo para impedir, né? E ele não fez isso. Então, isso é um modelo de integridade, né? Independente do que aconteça, eu sou fiel a Deus, eu sou fiel à minha palavra, né? Nossa, é muito assim forte, né, a mensagem dele, né? Elaine, eu estou achando muito forte o que você está me fazendo refletir, que você está falando. Eu estou anotando algumas coisas aqui. Então, aquela frase, a quem nós estamos crucificando, nós continuamos crucificando Jesus. De uma certa forma, sim, né? Porque nossos irmãos são nossos irmãos, né? Porque E a enquanto nós gente... temos esse amor, que é o que você está falando, nós continuamos crucificando Jesus. Tá? É um conjunto. Crucificamos o outro, nos crucificamos, porque tiramos de nós a possibilidade de literalmente entender o que é esse ensinamento dele. Simbolicamente, ele continua crucificado, porque continuamos, como você falou, olho por olho, né? Ah, o outro que se vire. Né? Eu tenho um meme que eu vi, tem muita coisa muito legal também no Instagram, que faz a gente, que é do dia a dia, né? Que é uma pessoa num barquinho e fala assim, tá afundando o barquinho cheio de água e fala assim, você não vai ajudar a tirar água? E o serzinho fala assim, não fui eu que furei. E como tem... Ah, não fui eu que fiz antes de todo mundo. Então, E pensa, né, numa analogia assim, numa cena em 2024, se Jesus estivesse fisicamente conosco e de repente algum outro país lá terrorista pegasse Jesus, quem de nós iria defendê-lo? O ninguém. medo de morrer, o medo, né? Então a gente, qual é a integridade, né? Até que ponto a gente consegue ser íntegro? Claro que é um exemplo muito radical, né? E por isso Jesus teve compaixão de quem estava com ele, porque realmente não é fácil, né? Era uma situação extrema. Mas é para a gente refletir hoje até que ponto, né, vai a nossa integridade, né? Que é muito bonito a gente estar aqui falando em nome dele, é muito bonito a gente estar falando de luz e tudo, mas na prática, né, quem de nós consegue ir nos lugares mais densos e resgatar pessoas fisicamente hoje? Nem todo mundo, né, Fátima? É um trabalho para poucos. Ir nas prisões, ir nos lugares mais complicados, né? A gente não tem nem estrutura para ir às vezes, né? Então, enfim, cada um também tem o seu papel nessa realidade agora, né? Então, acho que o interessante é saber, assim, refletir sobre qual é o nosso papel em toda essa história, né? Em 2024, e ver, fazer essa autoanálise, né? Porque ninguém ainda chegou perto do que Jesus foi, e a gente tem que ter isso bem ciente, consciente, né? Que ainda estamos num caminho, né? Mas como, né, trazer as pessoas um pouquinho de cada vez, né? Como dar a mão, né? Quando um está quase desviando, não, vamos dar a mão aqui, não largamos, né? Porque é um trabalho contínuo, né? A intuição é uma coisa fantástica. Também estou pensando na intuição enquanto você fala. Porque quando a gente conversou, que título nós vamos dar para o encontro, tal? Olha, veio preparação para a Páscoa. Pode ficar esse título? Vamos deixar, vamos deixar. E agora o que nós estamos falando, você está falando, na verdade, é dessa preparação. É. Não é para essa Páscoa, mas é nossa preparação para essa mudança mesmo. Né? Ainda estamos em preparação para começar um caminho diferente, para sermos diferentes, para não crucificarmos mais Jesus e ninguém, nem a nós mesmos, nessa repetição, nessa compulsão reencarnatória de sofrimento pelas mesmas atitudes, né? Pelos mesmos pensamentos, pelos mesmos atos. Isso Né? aí. A própria transição, né? O planeta, tudo que a gente está vivendo é a mudança.
É mudança. E Então, é assim, entrar nessa nova era, né? Entrar de uma forma diferente, entrar e ser diferente, né? isso. E é pensar um passo de cada vez, né? Eu ainda estou nesse olho por olho, dente por dente. Então, como é que eu faço para subir esse degrau, né? Para não descontar no outro, né? Para entender, para dissolver essa raiva compulsiva que a gente tem, né? Então, eu até trouxe, né? Eu trouxe uma passagem que me veio aqui, que me foi intuída, né? É o não julgueis, a fim de que não sejais julgados, né? Porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Então, como que a gente pode, que ferramentas, digamos, a gente pode usar para a gente, ou para a gente sair dessas frequências, né, do julgamento, da raiva, de maldizer o outro, ou até de subjugar, né, porque às vezes essa condenação quer colocar um outro no lugar abaixo, né? Para mim isso também traz muita ideia de subjugar. Então, isso acaba criando um elo, né, entre você e a outra pessoa. Tanto se você é quem julga ou se você é o julgado, né? Porque acaba criando uma relação mesmo que não boa. Então, se você percebe que você ou está na frequência de julgamento, ou crucificando e condenando, né? Ou se você está se sentindo assim, né? Que às vezes o outro não calça o teu sapato, mas ele tá te julgando, tá falando mal de você. Que ferramentas a gente poderia usar para se desconectar disso, né? E eu trouxe duas ferramentas aqui, rapidamente, né? Uma é através da oração, né? Da oração com direcionamento, com foco, né? E tem uma oração muito forte e profunda no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu tenho aqui, até trouxe aqui o capítulo 28, que é aquela compilado de orações, no tópico 47. E eu até peço licença para fazer ela aqui, porque assim a gente vai ver o quão é interessante e profundo que a espiritualidade nos orienta a fazer, né? A oração por nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Então, quem de nós, né? E eu me coloco nisso, quem de nós consegue orar por essas pessoas, né? Que estão nos maldizendo? É difícil. Se você conseguir fazer isso daqui, já vai ser um grande passo, né? Então, a prece. Meu Deus, eu perdoo esta pessoa o mal que me fez e o que quis me fazer, como desejo que me perdoeis e que ele também me perdoe os erros que eu possa ter. Se o colocastes no meu caminho como uma prova, que seja feita a vossa vontade. Então, eu estou aceitando a prova aqui, estou pedindo perdão. Desviai de mim, ó meu Deus, a ideia de o maldizer e todo desejo malévolo contra ele. Então, eu estou pedindo ajuda da espiritualidade para não retribuir o mal, né? Com o mal. Fazei com que eu não experimente nenhuma alegria com as infelicidades que poderiam me chegar, nem nenhuma inquietação com os bens que poderiam me ser concedidos, a fim de não enlamear minha alma por pensamentos indignos de um cristão. Então, para eu não me fazer feliz do mal que ele sofre e nem do bem que ele sofre, né? Porque isso pode me revoltar também, né? Como ele recebe e eu não. As coisas que a gente vê, né? Então, possa a vossa bondade, Senhor, em se estendendo sobre ele, conduzi-lo aos melhores sentimentos para comigo.
bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem, que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com o mal entre em meu coração. Porque o ódio e a vingança não pertencem senão aos maus espíritos, encarnados e desencarnados. Que eu esteja pronto, ao contrário, em lhe estender a mão fraterna, a lhe retribuir o mal com o bem e vir em sua ajuda se isso estiver em meu poder. Desejo, para provar a sinceridade de minhas palavras, que me seja oferecida a ocasião de lhe ser útil, mas, sobretudo, ó meu Deus, preservai-me de o fazer por orgulho ou ostentação, em o oprimindo por uma generosidade humilhante, o que me faria perder o fruto da minha ação, porque então eu mereceria que essas palavras do Cristo me fossem aplicadas. Já recebestes vossa recompensa. Então, assim, eu achei muito profunda e, no fim, ela trata mais sobre mim do que sobre o outro, né? Para eu não aceitar o mal, né, em mim, para eu não ter atitudes que, na verdade, não são, que não representam o bem, né? Então, é uma cura muito profunda. Se você conseguir fazer essa oração para uma pessoa que você sente, né, que tem esse laço, assim, isso aqui é um divisor de águas, eu acho, na vida, sabe? Quando você conseguir fazer isso, você conseguir ultrapassar todas as suas barreiras. Sim, sim. E aceitar, né, que somos todos humanos, né? Que você também está suscetível, né? Então você está pedindo ajuda para não cair mais nisso, né? Eu achei muito bonito, assim, a mensagem da espiritualidade, né? Que, no caso aqui, a gente está pegando a mão da espiritualidade para sair disso, entende? E é muito forte, assim. Ressoou muito comigo, muito forte. Então, Porque você... eu vou falar aqui rapidamente de outro método que eu acho muito poderoso também, uso, que é o Ho'oponopono, né? É um método havaiano, né? E é muito simples e é impressionante como limpa esse tipo de energia, assim, né? Então, vou fazer também aqui um pequeno exercício do Ho'oponopono, só para vocês verem como é simples. Então, você pode se comunicar com Deus ou a divindade que o Ho'oponopono fala, né? O que for mais verdadeiro para você, no caso, né? Então, divindade, limpa em mim qualquer sentimento de culpa, medo, raiva, ódio, vingança, humilhação, maledicência, né? A energia da fofoca, todas as frequências não benéficas e toda a propensão para o mal agora. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. E aí eu resumi aqui rapidinho o que eu sinto em cada frase dessa, né? Cada trecho. Eu sinto muito. Para mim, você está dizendo assim, eu sei que eu posso fazer algo para mudar isso. Né? Então você fala, eu sinto muito, né? Eu reconheço isso. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe, ele faz assim uma desconexão dessa energia, né? Então eu desconecto isso do meu sistema. O eu te amo, eu estou enviando cura para essa pessoa ou para essa situação. E eu sou grata, eu agradecendo pela oportunidade de mudar isso, de fazer o bem. Então, é muito poderoso. E se você fizer assim por algum tempo, né? E nem digo muito tempo, você percebe o quanto você consegue alcançar esse estágio de já
não atingir mais você. Você consegue entrar nesse estágio que Jesus entrou ali, de ele entender que a pessoa é um ser humano, né? Que ela tem medo, que ela tem as angústias dela, tem o momento dela, e aquilo já não entra mais em você. Você consegue realmente dissolver aquele vínculo negativo que existia. É assim, muito interessante. Neutraliza, né? É, Você neutraliza. neutraliza completamente. Então, eu acho que é isso, né? Você quer complementar, Fátima? Olha, eu fiz anotação aqui, que eu já falei de algumas coisas que você colocou. E vou começar pela frase que me chamou muito a atenção, né? A quem nós estamos crucificando, que eu já falei umas 2, 3 vezes aqui do que você trouxe, né? Porque eu acho que nós acabamos ainda crucificando Jesus, né? Simbolicamente, porque enquanto nós estamos nos crucificando, nós estamos crucificando Ele. Enquanto nós estamos em sofrimento, nós deixamos esse Cristo em sofrimento. Porque o que ele trouxe não foi sofrimento, ele trouxe amor, ele trouxe perdão, que é o que você falou pelo Ho Oponopono, né? Então, como a Páscoa, ele é um recomeço, é uma passagem, eu anotei algumas frases para as pessoas pensarem, né? Nessa preparação para a Páscoa, que é o nosso tema, e lógico que não é para a Páscoa, de hoje para sempre, né? Para essa transformação pessoal. É convidar as pessoas a saberem o que é importante para elas, analisar o que fizeram, o que estão fazendo por elas, o que estão fazendo para os outros, né? O que gostariam de ter feito, o que deixaram para trás, o que foi adiado e pode ser retomado no seu caminho, na sua trajetória, né? Aquilo que parecia tão sem importância, mas pode ter muita importância. Procurar ter alguma coisa nova, diferente para oferecer para o mundo, para oferecer para as pessoas, para entender esse universo, para entender que somos todos irmãos interligados. E óbvio que fazendo algo diferente para todos, você para si próprio também está fazendo algo diferente para a sua realidade, para a sua vida, né? Ter um estado de espírito melhor, procurar ter mais positividade mesmo diante da dificuldade, tá? Procurar ter um pensamento diferente, não dar força para o negativo, mas sim transmutar com a fé, com a confiança, com pedir ajuda, porque a gente precisa pedir ajuda. Até o Ho Oponopono é uma ajuda, né? Procurar ter mais, olhar a vida de uma forma diferente, olhar para os dias de uma forma diferente, tá? Procurar sempre algo que motive. E eu acho que, falando de Jesus, no nosso encontro aqui, eu fui ficando emocionada, porque é trazer uma imagem de muita luz. E essa luz é uma luz para nos iluminar, né? E isso tem que ser um fator de motivação. Ninguém está falando de religião, nós estamos falando de religiosidade e da representação dessa luz que está no mundo, dessa luz que está na imagem dele, que é de bondade, de amor, de caridade, de perdão e até de aceitação, porque ele aceitou tudo que ele passou. Como você disse, ele sabia, ele aceitou e nunca reclamou. Não, em momento algum, né? Nós, o mínimo, nós reclamamos. Tem pessoas que já acordam reclamando, entendeu? Então, ele nunca reclamou e nunca desistiu, que é o que você colocou também. Ele nunca desistiu. Ele trouxe a lição dele, sabia, permaneceu firme com foco naquilo que era a verdade. E a verdade é essa lei do amor, do perdão, e só assim tem a libertação e não tem mais crucificados. Como você falou, não vamos estar crucificando ninguém, nem a nós, e não vamos estar preocupados se está negando, se está nos negando, se a gente foi traído, não, porque o nosso foco está muito mais no nosso crescimento do que na atitude do outro, porque a atitude do outro é do outro, não é nossa. O importante é a nossa postura, né? Quer dizer, olha, o barquinho está com furo, quem vai ajudar?
Não é eu não fiz o furo. É não, eu estou disponível para ajudar, porque se eu não ajudar também eu afundo o barco. Percebe como que é? A verdade é essa. Né? O outro a pode gente fazer. Mas se você não fizer, você está afundando o barco também. no momento que eu supero, no momento que eu supero, eu estou ajudando os outros a superar, né? Eu não estou mais esperando nada de ninguém. Não, Você entendeu? não, se a gente começa a focar na gente, né? A gente começa a perceber o quanto a gente ainda tem que fazer, não dá tempo, né, de você ficar olhando para fora. Assim. Se você realmente se concentra no caminho que você tem que fazer, porque a realidade é, mesmo nós que já estamos, né, na espiritualidade, falando com os arcturianos e tudo, a gente ainda tem um caminho, né, um caminho longo, né, ninguém está iluminado, né, então onde a gente ainda está errando, onde a gente ainda está se perdendo, né? E você começa a prestar atenção nisso, né? Você percebe o quanto você ainda tem, quanto trabalho ainda tem, né? E quanto trabalho, quanto vai surgindo para você ajudar e para você, né? Trabalhos e cada vez mais coisa, né? Porque a Terra precisa de muito trabalho ainda para ascender, né? Tem muita coisa a ser feita. E é por isso que eu acho muito legal as lives, foi assim que eu comecei com a ideia das lives, de trazer pessoas que eu conheço, né, que eu gosto do trabalho, gosto, confio no trabalho, pessoas que os outros não conhecem ainda, né, para não bater sempre em cima dos mesmos, para saber quanto a gente está motivado em trabalhar, tá? E aí hoje também me lembrei disso, né, de apresentar a Elaine como uma pessoa que cuida da Cidade de Luz de Curitiba, né, que tem um trabalho muito bonito, acompanho lá, né, as meditações, né, do grupo para cuidar, né, cuidar de uma cidade de luz é cuidar da vibração planetária. Cada cidade de luz se une para cuidar desse planeta também, para cuidar das cidades do Brasil. E tem outras cidades de luz de fora do Brasil, óbvio, né? Então, eu acho que é muito trabalho que tem para ser feito e muitas pessoas para serem despertadas. E eu acho que o começo do despertar pode ser essa preparação para a Páscoa, que a gente está falando um pouco aqui, né? De começar a olhar e fazer uma reflexão sobre a sua existência e, a partir de agora, pensar de uma forma diferente, para não ficar no mesmo ciclo reencarnatório de dores, 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 e não por responsabilidade de ninguém, mas por responsabilidade própria de não ter trabalhado a mudança, não ter aceito a mudança ou reconhecer a necessidade de mudar. Certo? É isso aí. Agradeço, Fátima, a oportunidade, né? Estamos juntos sempre. E é isso, né? Mãos à obra. Mãos à Cada obra. um pegando um pouquinho, a gente chega mais longe, né? Acho que esse é o pensamento, né? É. Deixamos aqui nosso pensamento, muitas pessoas vão assistir, tá? Agradeço de novo por você ter estado conosco, falando para as pessoas que ainda vão ter mais um encontro, falando sobre arcanjo, só que aí vai ser no canal da Elaine, mas aí a gente vai divulgar também, tá? A gente vai trabalhar para trazer todas essas consciências e conscientizações e despertares, tá bom? Elaine, muito obrigada. Cuida da sua tosse aí, tá? Um beijo no coração. Gratidão. Bom final de semana, né? Bom sábado, bom final de semana. Boa Páscoa para você, para todos nós aqui, com essa consciência de renovação, que é isso que é o significado da Páscoa. Beijo. Gratidão. Beijo a todos. Um Tchau, abraço. tchau. Gratidão. Tchau, tchau.